Uma boa tarde, meus amigos e amigas. Eu estou parando aqui rapidamente para gravar um vídeo para vocês, até para esclarecer algumas coisas, mas que eu considero muito, muito importante. Nós estamos iniciando, oficialmente esse período de definições políticas, né? Foi concluído aí recentemente, inicialmente, o fim do prazo de filiações, né? E isso naturalmente define também, de certa forma, toda a configuração política, né, pelo menos uma parte dela, define os apoios políticos, né, obviamente que conforme a decisão de cada indivíduo, né, a decisão democrática de cada indivíduo, né, de cada vereador de mandato, de cada pretenso candidato, né, de cada liderança política dessa cidade, e, obviamente, da população como um todo. Isso marca o início. Isso também, de certa forma, esquenta um pouco os debates, né? E aí nós começamos a ouvir falas que antes eram mais ocultas, né? Nós começamos a enxergar certos, talvez, desequilíbrios, né? O que também, meus amigos, é muito natural nesse período, digamos, eleitoral, esse período de pré-campanha, esse período onde estamos muito próximo de uma campanha política. Mas, assim, que é importante a população saber entender esse momento, esse período, e ficar muito atenta a cada discurso, a cada palavra dita, porque isso é muito importante, né? Esse momento também marcam saídas, certo? É muito natural. Marcam entradas, marcam discussões, né? E principalmente deixa muito claro para o cidadão de Guamaré especificamente, deixa muito claro o interesse de cada agente político, sejam eles interesses pessoais, sejam eles interesses coletivos, certo? Há quem diga que esses interesses são coletivos, há quem defenda. Há também quem diga que muitos, e eu sei que muitos observam isso, né, que as motivações transparecem muitas vezes motivações pessoais. Há quem cobre em público, né, ações em prol do povo, das pessoas, quando muitas vezes no privado não se vê toda essa disposição, né, em prol do povo e das pessoas. Os discursos que de certa forma estão sendo vomitados, né, quando eu falo dessa expressão, porque vem cheio de ódio, usando inclusive a palavra povo, né, com motivação, não passa de um ilusionismo, meus amigos. Precisamos ter cuidado. Não teve comigo uma reunião sequer, tais agentes políticos, né, onde a palavra povo, onde a palavra coletividade, onde a palavra bem comum fosse a pauta principal da conversa. Então vamos ficar atentos. Com isso, eu não estou querendo aqui ferir de forma alguma a honra ilibada de ninguém. Pelo contrário, eu sempre vou ter respeito e apreço, certo? Sempre vou ter apreço, respeito, e eu jamais vou desajustar a minha conduta pessoal por desavenças políticas, ok? Ainda que alguns decidam fugir do campo democrático, do debate, do diálogo, certo? Fugir do campo da ética, vocês não vão me ver fazendo isso, de forma alguma, ainda que muito atacado, certo? O povo sabe muito bem diferenciar a boa política da politicagem, certo? E nisso eu realmente confio. Eu confio na sabedoria das pessoas. Eu confio que, que as pessoas não vão acreditar em qualquer falácia cheia de alegorias, sejam faladas por mim ou por qualquer cidadão de Guamaré que tentem, digamos assim, impor um sentimento a outra pessoa ou até a mim mesmo, certo? Impor uma personalidade que não condiz com a realidade, certo? Impor sobre o outro algo que não é verdade. Ainda mais quando se trata de meu sentimento por Guamaré. Até porque eu não amo somente a estrutura física da cidade de Guamaré. Eu não amo somente os rios, eu não amo somente os manguezais, as ruas. Eu amo as pessoas. Quem faz a cidade de Guamaré são as pessoas, certo? Agora,
eu preciso destacar e dizer para todos vocês, eu amo do meu próprio jeito, certo? Eu amo do meu próprio jeito, muitas vezes calado, às vezes até introspectivo, mas cada um tem a sua essência e sua forma de ser. E eu, de verdade, acredito que as pessoas valorizam muito mais você sendo quem você é do que sendo alguém que muda a cada estação, que muda quando se torna uma autoridade do município, ou que muda quando se tem o poder nas mãos. Então, assim, é, tentar de todas as formas, de forma leviana, digamos assim, imputar a minha pessoa, certo? Alguém que eu não sou na essência e que as pessoas sabem, é muito triste, certo? E muito leviano, seja no meio político, ou em qualquer outro lugar, meus amigos. E eu preciso aqui destacar algo que eu considero muito importante, certo? Eu não tenho, nos momentos de discussões, principalmente na Câmara Municipal, na tribuna, aquele espaço ali para eu me defender naquele momento, certo? Mas é preciso que todos entendam que eu tenho quem me defenda, certo? Eu tenho quem me defenda. E eu tenho um profundo respeito, sempre tive, um respeito pelo debate democrático, certo? Em prol de sanar de fato os problemas que favoreçam de verdade, objetivamente, a população. E assim, falando sobre esse quesito, falando nisso especificamente, é importantíssimo destacarmos agora, e eu quero que fique muito claro para vocês nesse vídeo, algumas, algumas verdades. Governo bom, para alguns políticos, é o governo que lhe convém, certo? E nessa perspectiva que eu falo para vocês, que uma hora a verdade se torna mentira. Já em outro momento, a mentira se torna verdade. E isso vai variando de acordo com o momento em que lhes é mais útil. Vamos aqui observar alguns fatos e colocar como exemplo para que vocês possam entender. Um grupo político de oposição afirmava que não havia, categoricamente, queda de arrecadação no município de Guamaré. Certo? Isso discutindo em grupos de WhatsApp, discutindo em tudo quanto é lugar. Já nesse exato momento, esse mesmo grupo afirma sim que a arrecadação caiu e até em pronunciamentos caiu de forma drástica e ainda se fala que pode cair muito mais, certo? Inclusive associando esse fato a ser um dos motivos, né, pelo qual se deixou a base, né, que compõe o governo na Câmara. Como eu falei, aquilo que era uma falácia por parte do governo se torna agora uma verdade, né? E aí o que é verdade e o que não é verdade, certo? A gente jamais pode tentar ludibriar e confundir as pessoas. Nós não podemos deixar as pessoas confusas. O que realmente tem acontecido, Arthur? Nós saímos de uma arrecadação de royalties de 1,4 milhões de reais que entrava mensalmente para perto de 300 mil, certo? Nós saímos de um índice de 12,5% de ICMS para 6,5% de ICMS, certo? Isso equivale aí a basicamente 5 a 6 milhões de reais por mês, certo? Essas duas receitas, elas integralmente compõem basicamente 80% da receita do município de Guamaré. E outra coisa, essas quedas, o que tem acontecido com a arrecadação do município de Guamaré, não é culpa da gestão, certo? São alterações, meus amigos, tributárias, são mudanças, correções técnicas e jurídicas que fogem ao alcance para se reverter. Aquilo que dá para se reverter legalmente se reverte. Aquilo que não se dá para se reverter não tem força que reverta. Entendeu? Então isso é muito, tem que ficar claro, que muitas vezes são decisões que vêm de cima e os municípios têm que aceitar. E observem algo que eu queria deixar aqui muito claro e que é muito importante. Em março de 2020, e isso está no portal da transparência, vocês podem pesquisar,
a prefeitura de Guamaré arrecadou mais do que março deste ano. Meus amigos, nós estamos falando de 4 anos. Há 4 anos atrás, a prefeitura de Guamaré arrecadava mais do que hoje, certo? Mensalmente. E o mundo, antes da pandemia, era certo? E mudou completamente. Naquele período, é importante dizer que o município já trabalhava no seu limite de custeio. Vocês sabiam que em março de 2020, lá atrás, o salário mínimo era, por exemplo, mil e alguma coisa, R$ 1.040, R$ 1.045. E hoje, em 2024, é mais de R$ 1.400. E se eu colocar como exemplo aqui muito básico de ter 1.000 funcionários a R$ 1.000 e 1.000 funcionários a R$ 1.400, nós já temos quase R$ 500 mil de despesas acrescentadas só em folha de pagamento, certo? Então, assim, como exemplo, sem falar das inúmeras atualizações salariais por categoria que foram feitas. Vocês sabiam também que, por exemplo, saiu na reportagem da CNN Brasil, e eu vi algum tempo atrás, algumas semanas atrás, que o valor dos combustíveis aumentaram após a pandemia mais de 40%, que os itens de supermercado aumentaram aí mais de 30%, que as contas de energia aumentaram aí mais de 30%. E você faz uma fila de informações e situações que explodiram no mundo, né? E que dificultaram todas as prefeituras do Rio Grande do Norte, todas elas. Eu repito, eu vi 2.000 prefeitos em Brasília, desesperados, né, independente da estrutura da sua prefeitura. Eu nem quero me estender nesse assunto, né, porque já falei isso várias vezes, né, e eu sei que uma verdade contada 1.000 vezes nunca vai ter a força de uma mentira contada uma única vez. Isso é fato. Eu posso falar a verdade para vocês, para algumas pessoas 1.000 vezes, mas basta que uma vez alguém contou a mentira e isso às vezes se propaga. Né? Então, assim, infelizmente, muitas pessoas, algumas pessoas, na verdade, principalmente aquelas que têm interesses próprios políticos, digamos assim, elas ficam ansiosas para ver o vizinho passar uma dificuldade, para acordar e ver a empresa do amigo quebrada, né, para ver as coisas não darem certo. E isso, para algumas pessoas, é um café da manhã prazeroso. Ouvir mentiras, ouvir desgastes, ouvir, enfim, situações que prejudiquem outras pessoas. Tem pessoas que anseiam por isso, infelizmente, né? Principalmente aquelas que têm muito interesse no poder, interesse político, né? Então fica desejando todo tipo de coisa ruim. Mas vamos lá. Guamaré hoje tem algumas dificuldades? Tem, é óbvio que tem. Todos os municípios do Rio Grande do Norte e do Brasil estão passando por certas dificuldades, né? Mas está passando também Guamaré, porque este que vos fala aqui subiu num palanque em 2021 e se comprometeu em sustentar todos os serviços que a prefeitura sempre ofereceu em seus melhores anos. Serviços estes que, inclusive, foram criados com o intuito de oferecer o melhor para a população, ofereceu o que nenhuma outra cidade deste estado ofereceu de forma proporcional. Nós precisamos lembrar algo muito importante, meus amigos, que serviços são despesas. E criar despesas, meus amigos, como um amigo meu diz, são 2 palitos. Para criar despesa é fácil, são 2 palitos, se resolve numa manhã, certo? Inclusive, alguns querem até levar crédito por criar despesa. Mas a gente precisa entender que Guamaré perdeu mais de 35% da sua receita total em menos de 2 anos, certo? Em 2 anos, digamos assim, né? E a diminuição desses serviços de forma drástica, se for feita como alguns pregam e querem fazer, trazem um prejuízo enorme à população. E por esse motivo, muitas vezes eu prefiro absorver o desgaste, certo? E trabalhar muito mais dobrado para que a população sofra o menos possível com as mudanças que o município precisa e vai ter que passar. E eu quero afirmar e repetir isso para vocês de forma muito clara. Eu afirmo a vocês que Guamaré precisa e terá que ter mudanças. Mas a grande questão aqui não é essa. É a forma de realizar essas mudanças. Certo? Este é o grande desafio. E isso vai nos informar muito